Queridos seminaristas, queridos irmãos e irmãs, nesta 7ª semana do tempo comum, mais uma vez nós somos convidados a continuarmos na meditação do primeiro sermão de Cristo, o Sermão da Montanha. Aquele sermão que começou com as 8 bem-aventuranças. E no decorrer de toda essa pregação, Jesus vai aplicando, vai desenvolvendo qual é o sentido das 8 bem-aventuranças. Hoje, Jesus nos coloca algumas situações muito desafiadoras para nós. A página do Evangelho que nós ouvimos hoje, com relação a ela, nós poderíamos fazer o mesmo que fizeram os discípulos quando Jesus falou da Eucaristia, quando ele disse que daria sua carne como comida, seu sangue como bebida, e as pessoas disseram, essa palavra é muito dura, e começaram a ir embora. Se nós colocarmos mesmo toda a nossa atenção e procurarmos entender o sentido das palavras do que Jesus diz hoje, nós também somos tentados a dizer, essa palavra é muito dura, e podemos também ser tentados a ir embora. E muitas vezes, queridos irmãos, essas passagens difíceis do Evangelho nos levam a querermos dar muitas explicações, talvez dizendo assim, não foi bem isso que Jesus quis dizer. E Jesus poderia falar para nós hoje também aquilo que ele falou para os discípulos, quando o povo começou a ir embora porque a sua palavra era dura. Jesus virou para os discípulos e disse, vocês também querem ir embora? Ou seja, o que eu disse eu não mudo, o que eu falei está dito. Então nós temos que procurar nos aprofundar naquilo que Cristo hoje nos diz. E para nos ajudar a acolhermos a proposta que hoje Jesus nos faz, a igreja nos apresenta, na primeira leitura, a passagem do Levítico, que começa dizendo assim, sede santos, porque eu, vosso Deus, sou santo. O coral cantou na entrada esse canto tão bonito, que nos fala que Deus é santo, 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 3 vezes santo, Ele é santo. E Ele diz para nós, sede santos. Queridos irmãos e irmãs, nós precisamos nos convencer de uma coisa, nós que fomos batizados, nós que abraçamos a fé, para nós não há 2 opções, só existe uma opção na nossa vida, é a santidade. Não existe a opção de sermos católicos mais ou menos, de sermos cristãos medíocres. Ele é o nosso Pai, Ele é a nossa origem, Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso fim, Ele é o nosso tudo. Só existe para nós uma opção, a santidade, e nada mais. Como dizia um santo, alguém que se santificou e dizia para si mesmo, ou santos ou nada. Se não formos santos, nós não prestamos para nada, porque nós somos feitos para a santidade. E a santidade passa por muitos aspectos, passa pela prática da caridade, passa pelo amor de Deus, passa pela adoração, pela vida de devoção, pela vida de oração, mas a santidade passa também pela nossa relação com as pessoas, o amor ao próximo, o amor aos nossos amigos, viver bem em comunidade, mas a santidade vai mais longe, e é esse ponto que Jesus nos recorda hoje. Como lidar com as pessoas que nos fazem mal? Como lidar com as pessoas que nos desejam o mal, com as pessoas que nos odeiam? Como lidar com essas pessoas? Essa é a página difícil que Jesus nos apresenta hoje no Evangelho. Jesus coloca para nós 2 situações, sempre com aquela expressão que Jesus repetiu muito. Vocês ouviram o que já foi dito, a lei antiga, o Antigo Testamento, uma lei provisória, uma lei imperfeita, que iria se completar com Jesus. E aí Jesus fala, essa lei antiga dizia assim, olho por olho, dente por dente. É bom recordar o sentido dessa expressão, né? O que é olho por olho, dente por dente? O instinto de vingança que existe no ser humano é tão grande,
que Deus, para corrigir esse instinto, Ele foi educando o ser humano por etapas. E qual foi a primeira etapa que Deus fez? Antes da vinda de Cristo, Deus colocou limites a esse desejo de vingança. Então, o que a lei antiga dizia? Se alguém furar um olho seu, você só pode furar um olho dele, não pode furar os dois. Se alguém quebrar o seu braço, você só pode quebrar o braço dele. Se ele colocar fogo na sua casa, você só pode colocar fogo na casa dele, e mais nada. Imagine se o mundo funcionasse só com essa lei. Mas naquele momento, quando Deus começa a preparar o seu povo, a humanidade estava tão longe de Deus, que isso era um freio, era um limite para a sede de vingança que havia no coração do ser humano. Então Deus falou, olho por olho, dente por dente, nada mais do que isso. Porque o que acontece às vezes, né? A gente vê isso até nesses filmes antigos, faz uma pequena ofensa, o outro vai lá e mata a família inteira, queima a casa com todo mundo dentro. É esse instinto de vingança. Então, Deus coloca limite, você não pode fazer ao outro mais do que aquilo que ele te fez. Mas isso, queridos irmãos e irmãs, é Antigo Testamento, é página virada. O que Jesus vem nos dizer? Saber perdoar, não nos vingar. E não só, não fazer o mal que nos foi feito, mas estarmos dispostos a permitir que a pessoa faça mais mal ainda. Padre, o que o senhor está falando? Estou falando o que está no Evangelho hoje. Se baterem na tua face direita, oferece a esquerda. Se querem pegar a tua túnica, dá também o manto. Querem te obrigar a andar 1 quilômetro, ande 2. Mas padre, o que Jesus está querendo dizer com isso? É isso que ele está querendo dizer. Mas o que seria do mundo se nós vivêssemos assim? Nós não sabemos, porque nunca se viveu assim. Nunca se colocou em prática de maneira cabal, de maneira completa, o que Jesus disse. Mas uma coisa nós sabemos, todos aqueles que seguiram o que Jesus disse, encontraram algo que o mundo não pode dar, algo que a vingança não pode dar, encontraram a paz para os seus corações. Nós temos, depois vamos falar do exemplo do próprio Cristo, mas nós temos o exemplo dos santos, que são para nós, depois de Deus, os modelos mais próximos. Eu dou aqui 2 exemplos, na vida de Santa Rita de Cássia, uma mãe, o marido foi assassinado, e ela já tinha 2 filhos, e Santa Rita, de coração, perdoou o assassino do seu marido, mas ela teve um medo, que seus filhos, ainda pequenos, crescessem alimentando no coração o desejo de um dia vingar a morte do pai. Essa mãe, como a palavra de Deus nos diz, mulher forte, mãe de verdade, que amava de verdade seus filhos, fez a Deus uma oração. Disse assim a Deus: Senhor, se for para os meus filhos crescerem, desejando e um dia vingando a morte de seu pai, eu prefiro que o Senhor os leve. E de fato, foi o que aconteceu. Os 2 filhos de Santa Rita morreram ainda pequenos. E nós poderíamos dizer, mas que mãe é essa? Que quer perder seus filhos? Não, ela não queria perder seus filhos. Sobretudo, ela não queria perder seus filhos para sempre. Entre a perdição eterna, que seria a consequência da vingança, do ódio, ela preferiu perdê-los nesta terra, mas para não perdê-los no céu, para que eles não perdessem o céu. Isso é entender o Evangelho de hoje. Estar dispostos a perder, mas para imitar a Deus que é santo. Santa Joana de Chantal, outra mãe, outro exemplo de mulher. O marido foi morto numa caça, foi um acidente. E ela no coração, aquele primeiro sentimento de indignação, de raiva, com o amigo do marido que o matou sem querer, ela disse: eu não posso alimentar esse sentimento. Eu sou discípula de Cristo, eu não posso alimentar esse sentimento. O que ela fez então? Chamou esse homem para ser o padrinho da criança de que ela já estava grávida. Isso é ser cristão.
Isso é seguir o evangelho de hoje. Palavra dura, palavra difícil, mas não é palavra impossível. E por que não é palavra impossível? A segunda leitura de hoje, São Paulo fala: vós sois santuários de Deus. O que significa que nós somos santuários de Deus? Deus mora em nós, Deus habita em nós, é Ele que age em nós. Quando nós agimos por ódio, por vingança, não estamos permitindo que Deus haja em nós. Quando nós agimos seguindo o evangelho, é Deus agindo em nós, como a oração de São Francisco. O que ele pedia? Que exatamente ele fosse instrumento de Deus, que Deus pudesse agir nele. Somos santuários de Deus, Deus está em nós e Ele quer agir em cada um de nós. A segunda situação que Jesus apresenta, Jesus diz mais uma vez: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. E aí Jesus fala para nós: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, rezai por aqueles que vos caluniam e perseguem. E aí Jesus nos diz por quê? Porque assim vos tornareis filhos do vosso Pai do céu. Porque o vosso Pai do céu faz vir a chuva sobre maus e bons, faz vir o sol sobre justos e injustos. Então Jesus mais uma vez nos diz que o nosso exemplo é Deus. E a imagem viva de Deus é quem? É Jesus. E por que Deus só nos deu esse mandamento de amar o inimigo? Que palavra estranha, amar o inimigo, amar quem me odeia, amar quem é contra mim, quem me faz o mal. Por que Deus só nos deu esse mandamento quando Jesus veio? Porque agora nós temos o exemplo de Jesus. Jesus fez isso. Jesus tem essa grande autoridade de que Ele nunca mandou nada que Ele não tivesse feito. Se Ele fala para nós, amai os vossos inimigos, Ele poderia falar assim: façam como eu. Amem aqueles que se tornam seus inimigos. Quando Judas, o traidor, beijou Jesus no Horto das Oliveiras, como sinal de que era Jesus que era para prender, como é que Jesus chamou Judas? Traidor, infiel, falso, mentiroso? Não. Jesus o chamou de amigo. E não foi uma ironia, não foi uma palavra vazia, foi uma palavra que veio do coração de Jesus. Amigo. A que você veio? Jesus o chama de amigo quando o beija para trair. Quando Jesus é crucificado, todos zombam dele, o crucificam, zombam dele, desafiam Jesus. O que é que Jesus faz? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. O ladrão se arrepende. O que é que Jesus faz? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus nos dá o exemplo. Ele diz para nós que não é impossível, é difícil, é repugnante, mas não é impossível. Com a graça de Deus, nós podemos realizar isso. E Jesus fala uma coisinha no final do Evangelho, que pode passar despercebido, mas é interessante a gente frisar. Ele usa duas expressões. Ele fala assim: se nós amarmos somente os amigos, se vós amardes somente os amigos, que fazeis de extraordinário? Então Jesus está dizendo que o cristão, mesmo na sua vida ordinária, na sua vida comum, tem que fazer algo extraordinário. E qual que é o extraordinário que Jesus hoje nos pede? Não nos vingarmos e amar os nossos inimigos. E depois Jesus faz outra coisa: se vocês somente saúdam aqueles que gostam de vocês, que vantagem tem nisso? Os pagãos não fazem isso? Jesus está dizendo para nós que nós não podemos nos comportar como os pagãos, não podemos viver como os ateus, porque nós somos filhos de Deus e Deus é santo. Então para nós só existe um caminho, o caminho da santidade, que entre muitas coisas passa pelo perdão e pelo amor dos inimigos. Palavra dura, palavra difícil, mas nós não vamos embora, nós não vamos rasgar essa página do Evangelho. Reconhecemos que para nós parece até impossível, mas somos santuários de Deus, Ele habita em nós. Então o que vamos pedir a Deus, sobretudo hoje, nessa missa, ao contemplarmos Jesus sobre o altar, e ao recebê-lo em nosso coração, que Ele nos transforme, que Ele viva em nós, que Ele haja em nós, e que Ele, com a sua graça, com o seu poder,
Ele faça o nosso coração manso e humilde, como é o seu divino e sagrado coração. Amém.